Fala galera, e chegamos ao momento tão aguardado, o começo do fim dessa primeira temporada de Walking Dead. Mas antes de começar a crítica assim, ó, curte o vídeo, assina o canal, eu preciso muito, mas muito dessa ajuda. Tá conhecendo agora aqui com a Nada Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, chegamos ao Enteron parte 1. E cara, esse episódio assim, ó, foi incrível. Já vou falar direto, cara, assim, ó, incrível, adorei. Pra mim, assim, ó, é um dos melhores começos de temporada que a gente já teve em todas as temporadas da série principal de Walking Dead. É incrível, é tudo aquilo que tanto assim, ó, a Angela Kang já tinha falado bastante em entrevista, o Scott Gimple tinha falado bastante em entrevista. Saiu também uma entrevista, né, do Jeffrey Dean Morgan falando quando ele assistiu os 2 primeiros episódios, que o público provavelmente iria gostar tanto quanto ele tinha gostado. Já tinha saído já as primeiras impressões de críticos americanos que já tiveram acesso aos 2 primeiros episódios. E cara, é exatamente aquela sensação que eles tiveram, que eles escreveram, é o que acontece, pelo menos é o que aconteceu pra mim, cara, assistindo esse primeiro episódio. Que episódio incrível, incrível, incrível. Primeiro vou falar assim, ó, da questão da linguagem. A linguagem desse episódio, ela tá muito mais cinematográfica do que de uma série de TV. E isso é incrível eles terem conseguido colocar finalmente dentro, cara, da série principal de Walking Dead. Porque eu já tinha sentido momentos disso, por exemplo, no Fear. A 6ª temporada do Fear teve alguns momentos assim. Só que, cara, eu quero ver isso em Walking Dead. Eu quero ver isso na série principal, a série que, né, eu me apaixonei, que amo essa série, eu queria ver ali. E tem muito, muito, muito. Primeiro, assim, na parte técnica e principalmente também na linguagem de como contar essa história. Vamos começar assim, cara, literalmente pelo começo. Os primeiros 10 minutos, a invasão que eles fazem lá, né, na parte militar, já mostra os zumbis de uma maneira diferente. E chega pro terror. E, cara, é ótimo, ótimo, ótimo Walking Dead conseguir colocar novamente os zumbis como uma grande ameaça. E trabalhando muito eles também adormecidos, que é uma maneira diferente de abordar dentro de Walking Dead. Isso é ótimo, a gente já viu já em teasers, né? Que vai ter outras aparições dos zumbis também, provavelmente se movendo mais rápido. Que vai ser muito massa também de ver essas consequências com o passar do tempo. Eles adormecidos ali e não tem nenhum tipo de diálogo durante 10 minutos. Toda a parte inicial da invasão deles ali, naquela parte militar onde eles estão para conseguir atrás de recursos, assim como já tinha entregue a sinopse, não tem nenhum tipo de diálogo. A comunicação deles é simplesmente no olhar, é simplesmente na questão gestual, e funciona tudo perfeitamente bem e consegue provocar essa tensão. E a gente vê eles trabalhando naquele grupo, que é incrível. A gente já percebe que com essa passagem de tempo, não é a primeira missão que eles vão atrás de recursos. A gente sabe que a Alexandria está cada vez mais escassa essa questão dos recursos, eles precisam de alimento. Como depois no episódio isso já é falado, deixando muito claro que eles não têm alternativa a não ser buscar alimentos em outros lugares e estão indo cada vez mais longe. A gente tinha visto um pouco isso, né, do Padre Gabriel e do Aaron, quando eles foram atrás da questão da água e tudo mais. A gente já tinha entendido isso. Então isso está cada vez mais claro. E, cara, esses 10 primeiros minutos tá assim, ó, trabalhando muito esse gênero do terror, colocando muito esse aspecto também de como os zumbis estão sendo novamente uma ameaça e a funcionalidade do grupo, junto com essa estética, assim, ó, incrível, cara, incrível. Uma das melhores aberturas que eu já vi em toda a série do Walking Dead, assim, ó, esse episódio ele conseguiu entregar muito daquele hype que eu tava tendo, que eu recebi através, né, de quem já tinha assistido o episódio e tudo mais, dos trailers, das teorias que a gente tinha feito, cara, incrível, incrível. E a segunda coisa maravilhosa desse episódio é a relação Negan e Meg. A relação dos dois conflituosa tá colocada desde o momento onde eles voltam para Alexandria e chegam lá, né, aqueles membros que eram antigos do grupo da Meg lá, que são o Duncan, a Agatha e o Frost, que são personagens interessantes ali, que são personagens que a gente já entende que são também, além de caçadores, são membros realmente para conseguir agregar nessa parte mais de busca, de luta em relação aos Reapers também. Porque, obviamente, né, a introdução dos personagens deixa claro pra gente que eles vão prestar contas também de tudo que os Reapers fizeram contra eles também. A gente tem claro também aquela questão do Meridian, né, que é o lugar onde a Meg está colocando que todos devem ir, porque lá sim era onde eles moravam, onde os Reapers invadiram, e lá tem realmente essa parte de alimentação abundante. Né? Conforme a Meg diz, cara, é lá que realmente eles vão ter essa tranquilidade maior em relação dos recursos que eles estão buscando, que estão cada vez mais em falta, cada vez mais escassos. Ou seja, é para lá que eles precisam ir. E a função do Negan ir junto é também essa parte do conflito, né?
A parte da tempestade, ela é, cara, é rápida no episódio. Ela é bem rápida, assim, e já, novamente, direcionada para a questão do metrô. Eles vão pro metrô para conseguir fazer aquela passagem um pouco mais segura, principalmente, né? Segura, obviamente, entre aspas, né, galera? Segura em relação à tempestade que está acontecendo ali. E lá já começa esse conflito a ser mais forte, porque primeiro estava no olhar, primeiro estava a maneira como os outros ali, né, que tinham chegado, o Duncan, a Agatha e o Frost estavam em relação ao Negan, conversando com a Meg sobre aquele lá, aquele lá. Como eles fazem no momento que vão entrar nos trilhos e vão, né, começar a entrar pelo túnel do metrô, todo mundo trombando no Negan, cara, e o Negan não quer ir junto, né, porque ele tá temendo sim que algo aconteça ali. E daí sim explode esse conflito entre os dois. Cara, é maravilhoso a cena que tem do Negan parando o grupo, tomando força perante o grupo, né, ele tava completamente sendo acuado, completamente sendo até, cara, confrontado, né, como eu falei ali, cara, fisicamente pelo grupo. E ele consegue colocar a sua ideia e consegue colocar algo que é claro e algo que faz muito sentido também. Mas não só na parte do que está acontecendo, de como a missão está sendo comandada pela Meg e o que pode acontecer se eles seguirem, né, por aquele túnel, porque a gente já tinha chegado naquela parte onde tem aqueles montes de sacos com zumbis presos lá dentro sem a língua, né? Assim como a gente já tinha visto no Snack Peek, provavelmente do próprio Negan, que aquela, em princípio de cena ali, é também do próprio Negan. E o confronto, cara, dele com a Meg diretamente, quando ele começa a colocar as coisas diretamente pra Meg, sobre que ele sabe muito bem que ela tá fazendo tudo isso, de fazer ele junto e não sei o quê, porque ela quer realmente matar ele, nos termos dela, que ele quer realmente colocar, que ele sabe muito bem que ele não vai voltar dessa missão, e daí provoca ela utilizando a questão de tratar ele como cachorro, que ele não vai morrer como um cachorro, jogado na lama, assim como o Glenn morreu. E ali eu estupim, assim, ó, pra a consequência que é já o Daryl, que já tinha entrado já num confronto ali com o Negan, naquela questão de não, cara, não nem querer ouvir ele, né, de simplesmente ir atrás da Meg, rola o soco, cara, e nisso a Meg já vem. E a Meg já vem já colocando o argumento dela do porquê que o Negan tava ali. Mas ao mesmo tempo já deixando claro que assim, sim, a vontade dela é matar ele, que sim, aquilo não sai da cabeça dela. Aí já pega a arma, já engatilha a arma e já aponta pro Negan. E esse confronto, cara, é assim, ó, maravilhoso. É tudo que eu quero ver dessa relação dos dois. Porque isso, o Walking Dead, graças, tá realmente dando importância, tá? Não é algo que eles podem passar simplesmente assim. Agora que a gente tem Lauren Cole de volta na série, esse confronto, cara, essa resolução dos acontecimentos, ele tem que acontecer. Ele precisa acontecer, ele precisa ter com tempo, ele precisa ter realmente assim, um desenvolvimento. E já teve e muito nesse episódio. E muito nesse episódio. E eu adorei, cara, tudo isso que foi montado. Porque tem uma grande consequência para a parte final. Quando eles estão chegando lá no vagão, a parte final é aquela que a gente viu no último trailer, que todo mundo já começou a teorizar que a Meg vai morrer, que a Meg vai morrer. A gente já sabe que a Meg não vai morrer, tá? Eu vou fazer um vídeo também aqui falando sobre o teaser que tem já do próximo episódio, da parte 2 do Acheron. Mas a gente sabe que a Meg não vai morrer, porque inclusive tem fotos promocionais da Meg dentro do vagão. Inclusive a gente já viu no trailer da San Diego Comic Con a Meg chegando no shopping e lá também sendo socorrida, inclusive pelo Negan, né, pela sombra que a gente consegue perceber que é o Negan também lá que está indo socorrer a Meg. Então a gente já sabe que a Meg ali naquele final de episódio, sendo diretamente a última coisa que a gente tinha visto no teaser, a Meg não vai ter realmente esse perigo acontecendo ali. Por mais que o perigo seja desenhado, por mais que é incrível, cara, a Meg ser a última a ficar para trás, a Meg tá segurando ali, os zumbis estarem puxando a perna dela, os zumbis novamente eles sendo como uma ameaça e como eles estão presos dentro desse túnel do metrô, novamente a gente beira o terror e novamente a gente é colocado com os zumbis tendo uma ameaça, cara. É ótimo isso acontecer de novo em Walking Dead. De novo, os zumbis tendo realmente essa ameaça. O Negan aparece, cara, daquela parte, olha pra Meg, olha pros zumbis e sai. E é o momento onde encerra o episódio, quando a Meg, né, acaba escapando ali as mãos dela, ela acaba escorregando. Como que vai lidar essa situação é algo que a gente vai começar a teorizar também no teaser, porque tem uma cena ali dentro do teaser, que é dentro do vagão, que é muito importante do porquê que o Negan fez o que fez. Então vai ser muito curioso para saber, assim, óbvio, né? A MC pode ter jogado imagens, que pra gente vão ser, talvez, desconexas e tudo mais. A gente já viu praticamente todos os snack peeks aqui já nesse primeiro episódio. O snack peek do Daryl, ele, né, não apareceu, que é quando ele começa a ver, né, aquelas pinturas que parecem, né, como a gente via daquelas coisas antigas, cara, de início de civilização e tudo mais,
colocadas na parede, que vai ser algo muito massa, que vai ser, obviamente, da segunda parte. Na segunda parte, provavelmente, a gente vai ter o encontro dele com a Lia. Então, cara, tem muita coisa para acontecer na segunda parte do episódio. E vamos chegar a Commonwealth. Cara, Commonwealth tava assim, ó, também usando e abusando muito dessa parte cinematográfica e dessa linguagem nova de como contar aquela história. E os 4 personagens, junto com o personagem do Mercer, finalmente ele aparecendo, finalmente falando, cara, incrível, incrível. Eu adorei a princesa. Eu adorei a princesa. A capacidade que ela tem de pensamento rápido e de como ligar as coisas é incrível. Já ficou claro pra gente, assim, o quão é difícil eles realmente terem essa entrada, né, em Commonwealth. Os auditores e a maneira como os auditores fazem toda a interlocução, as perguntas, é realmente para, cara, colocar as pessoas ali em uma situação além do limite. E as horas que eles são faladas ali, que eles ficam fazendo aquelas perguntas, é além do limite. Até o momento que o rei pega e vira pro Mercer e fala, tu que tá realmente aqui no comando, né? Porque tu tá quieto aqui do meu lado e tu parece um policial. Cara, é muito massa ver como eles conseguem ir jogando essas informações, mas com essa linguagem nova que dá muito ritmo, cara. E isso também, pro episódio, foi uma coisa muito maravilhosa de acontecer, esse ritmo das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por mais que eu acho que Commonwealth não vai ser realmente desenvolvido nessa primeira parte, que o foco vai ficar na história da Meg, vai ficar na história dos Reapers, é importante aparecer. E é importante já ter aparecido os 4 personagens ali nessa parte que eles estão tendo, né, como se fosse um rastreamento para entender como é que vai funcionar, quem vai, quem não vai. A gente já tem aquelas outras ali aparições de personagens que por mais sejam figurantes, mas a gente entender, pô, eles estão ali há 9 meses, pô, eles estão indo lá para uma terceira parte. É muito interessante a gente entender como funciona toda essa parte do rastreio para entender como que as pessoas realmente são aceitas ou não e o que acontece quando não é aceito nessa questão de Commonwealth. E a fuga, a gente já entendeu como é que funciona a fuga, a gente entendeu porque que o Miko está realmente com a roupa, isso tudo vem desse pensamento louco que a princesa tem, e já, claramente, né, lá o muro que tem a gente encontrando já o Miko vendo o irmão dela, e esse pensamento dela que ela sim, ela tem que ficar porque ela já entendeu que o irmão dela está vivo e está ali. Então essa fuga que estava por acontecer para eles mesmos acabam, né, limitando essa fuga por causa da Yumiko. Então vai ser muito interessante a gente ver essa continuidade, né? Porque a gente já viu aquele outro material que provavelmente o Eugene vai encontrar a Stephanie, talvez seja nesse próximo episódio já, mas vamos ver, cara, tá muito massa também como Elton, muito massa como que esse primeiro episódio foi montado. Que episódio, cara, assim, ó, foda. Episódio foda, esse primeiro episódio do Venture. E, cara, muito, muito ansioso para ver de uma vez a sequência, como vai ser a segunda parte, como é que vai ser essa resolução, todos os problemas ali, como que o Negan realmente vai reaproximar da Meg por causa desse conflito, como está colocado entre os dois, e tá muito, 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 muito foda. Galera, coloque embaixo nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio, e lembrando que assim, ó, já vou fazer o vídeo com as teorias sobre o nosso teaser da parte 2 do Enteron, e quarta-feira, eu e o Henrique no grande crossover entre Take 04 e o Depois do Fim do Mundo. É óbvio, galera, quarta-feira, 8h30 da noite, vocês já sabem, é o dia da nossa live de Walking Dead, e a gente vai, obviamente, falar sobre esse Enteron parte 1. Então, galera, assim, ó, quarta-feira, 8h30 da noite, a gente se encontra para poder conversar, e a gente, vocês sabem, galera, a gente adora poder trocar essa ideia com vocês. Não esquece, assim, ó, curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.